Gente, boa tarde a todos. Parabenizar e agradecer Marina, Mariana e as professoras. O tema, né, a mesa de participação, cabia muitas coisas ali dentro, né? Então eu fiz a opção de também fazer o caminho privilegiando o conselho, né? Aquele que a gente entende que é a instância máxima de deliberação da política de habitação. Então aproveito para apresentar, esse é o conselho, mandato em vigor, tomou posse, se não me engano, junho, julho desse ano. Posso? Bom, então assim, eu dividi a apresentação em dois momentos. No primeiro eu vou dar um pouco a ideia do contexto e basicamente falar do funcionamento do Conselho Municipal de Habitação. E no segundo momento eu vou tratar um pouco dos outros mecanismos de participação, considerando as duas principais linhas de atuação da política de habitação, que é a linha de intervenções em assentamentos já existentes e também na provisão habitacional, e fazer uma rápida menção à autogestão, porque eu sei que é tema do debate de hoje, né, e dar uma introduzida, e com certeza o Antônio vai ter muito a contribuir do tema na sequência. Faço uma 50. Acho melhor, né? Por favor, Marina, não fica fazendo muita coisa, né? Se quiser. Ainda está na câmera. Pode passar? Pode. Bom, assim, o contexto do surgimento do Conselho e da política de habitação foi tratado ontem na apresentação da Mônica, o João já mencionou hoje, então vou ser bem sucinta, mas pensar, se do ponto de vista da política de habitação, a gente tinha uma história de o início do reconhecimento do direito de moradia e de permanência, é importante pensar no campo da participação, como que essas coisas estavam efervescendo nesse processo de retomada democrática da Constituição, dos novos movimentos que já vinham discutindo a questão da habitação, como o João mencionou na apresentação dele, e principalmente a gestão municipal de 93 a 96, né? E é importante dizer que a iniciativa da participação ela não é, naquele momento, exclusiva para a política de habitação, né? A gente tem na gestão do Patrus um grande incentivo à formação, retomada, criação e reativação dos conselhos já existentes. Tem um material dessa época da prefeitura, né? Esse material que eu puxei uma frase, que é um caderno que chamava Participação Popular na Prefeitura de Belo Horizonte. Mônica lembra dele, é uma das formuladoras desse caderno, inclusive, que deixa esse cenário de como que a participação estava tomando conta das políticas públicas lá nesse período de 93 a 96, né? Então, essa última frase que menciona esse entendimento da importância da participação no processo de redemocratização, né, e que dentro desse pressuposto, aquela gestão, desde a posse, realiza um amplo trabalho visando estimular, criar, considerar e revigorar os diversos canais de participação nas políticas públicas da prefeitura. Então, é nesse cenário de participação dos movimentos em atuação que a gente tem a implementação da política de habitação. Pode passar, por favor, Mariana. Esse desenho vocês viram ontem, viram hoje em formato diferente, né? Esse desenho do sistema de habitação, que tem o Conselho, o Fundo Municipal de Habitação e a Urbel como instância gestora. Eu menciono a SMOB ali, que ao longo das reformas administrativas, SMOB e Urbel revezam na gestão do Conselho, e hoje, novamente, a Urbel que é responsável pelo acompanhamento do Conselho. A lei, que também não é novidade, viram ontem, viram hoje, mas eu trago a lei primeiro para trazer essa ideia, né? Lembrando, como o João comentou, o fundo é a conta bancária para aporte de recursos da política municipal de habitação, né? Que lá na sua definição, em 93, lembrando que o fundo existiu desde 55, em 93 ele é reformulado, e ele já traz na lei de reformulação esse conceito da política habitacional mais amplo, pensando tanto na implementação de novas moradias, como na intervenção em moradias precárias e urbanização. E é na lei do fundo que define todas as ações e projetos que poderão receber aporte do Fundo Municipal de Habitação. Pode passar, Marina, que isso a gente viu ontem. E é nessa lei que define, que aparece aí o primeiro marco legal do Conselho de Habitação, né, dizendo que as políticas de aplicação do fundo serão formuladas em conjunto com o Conselho, a quem caberá, entre outras atribuições,
especialmente ali na lei do fundo, a gestão financeira do fundo municipal, que deve passar pelo Conselho. Aí a gente tem, em 94, a lei que efetivamente cria o Conselho Municipal de Habitação, que já atribui a ele, desde o princípio, caráter deliberativo, acerca de políticas, planos e programas, e define as atribuições do Conselho de forma mais incisiva, e eu mencionei 3 itens especialmente para dizer o seguinte: é atribuído ao Conselho o papel de diretrizes e de caráter geral da política de habitação, da gestão econômica e financeira, e também o detalhamento de planos e programas e ações, né? Então, se a gente pensar como que ele foi estabelecido, ele passa de planejamento para a gestão econômica, descendo a detalhamento dos programas da política de habitação, que eu vou mencionar na hora que tratar das deliberações do Conselho. E até... Como é que chama? Você falou do vídeo, Clara. A Clara. Quando a Clara menciona muito a obrigação do município de remeter ao Conselho, é também na lei do Conselho que faz essa amarração cruzada, que define as atribuições do Conselho e também define ao órgão gestor, a URBEL, a obrigação de remeter ao Conselho esse mesmo conjunto de ação, de planejamento, de política financeira e de detalhamento dos programas, né? Esse segundo ponto, inclusive, detalha a necessidade de aprovar, junto ao Conselho, os programas efetivamente, seja de aquisição de moradia, urbanização, regularização, assessoria técnica e de ações emergenciais. Bom, então, aí eu passei pelo marco legal de constituição do Conselho, né? Essa ponderação com relação à composição que se esperava e que efetivamente foi implementado na lei do Conselho, como o João colocou, mas eu trago aqui qual que é a composição do Conselho, estabelecido na sua lei de criação. O Conselho é composto por 20 membros, né, 20 titulares igual ao número de suplentes, e ele tem essa composição que ela fugiu da dicotomia movimento e governo, e ele tem esse caráter de tentar colocar na mesa de discussão todos os olhares envolvidos na questão da habitação popular. Então, você tem o executivo, os profissionais liberais ligados ao tema da habitação, o legislativo, segmentos ligados à produção e as entidades populares. Então, ele tem, do ponto de vista, se a gente pensar em teoria de participação, ele é bem aquele modelão da instituição híbrida, uma vez que ele traz diversos segmentos para a mesa, e ele tem esse conceito de maioria que ele não está claro, né? Por mais que o executivo tenha o maior número de cadeiras, mas a forma como os diversos olhares vão se agregar diante da questão que o Conselho está discutindo pode variar em função do tema, em função do contexto político, né? E é essa Constituição que o Conselho mantém desde a sua criação. Lembrando só que o Executivo indica seus membros e os demais membros são eleitos entre seus pares e, no caso profissional liberal, depois a definição a partir de lista tríplice. E aí, com relação ao funcionamento do Conselho, né, a presidência é atribuída ao presidente da URBEL desde a criação do Conselho. Teve um momento em que a presidência foi alterada, né? Como eu mencionei, em função de mudanças administrativas, por algum período foi o secretário da SNOB, mas ela sempre teve no executivo. O Conselho possui uma secretaria executiva na URBEL, é uma pessoa da URBEL que responde por ela, que tanto cuida da organização, pauta, agenda, ata, convocação, como também mantém a possibilidade do contato permanente com os membros do Conselho. O mandato do Conselho é de 2 anos. E ele funciona hoje com quatro instâncias que funcionam dentro do Conselho. A Câmara Temática de Legislação, a Câmara Técnica de Controle e Avaliação. A de Legislação tem o caráter de discutir futuras normatizações do Conselho. E a Câmara Técnica de Controle e Avaliação está mais voltada para a questão de planos, orçamento, prestação de contas, né? É importante que a existência dessas câmaras, que elas conseguem estender e pormenorizar as discussões antes delas serem votadas. São formadas também por membros do Conselho, técnicos da área ou pessoas afins ao tema podem ser convidadas, mas elas funcionam como uma extensão para ampliar a discussão dos temas que o Conselho delibera.
O Conselho possui também uma comissão de ética, que hoje está voltada mais para as questões relacionadas à relação com o movimento organizado, dos núcleos sem casa, que eu vou tratar um pouquinho para frente, e tem funcionado com grupos de trabalho sempre que necessário, como, por exemplo, a Resolução 52, que é a nova resolução da política, que vai ser discutida aqui por vocês na sexta. Ela passou por diversos grupos de trabalho como uma forma de ampliar a discussão e não deixar apenas para uma discussão rápida ou uma votação, né, com tempo definido no Conselho. Então, é um caminho para se construir discussões mais longas, ouvir as pessoas e ampliar a possibilidade de debate. O Conselho delibera por resolução, que são aprovadas conforme quórum, o Conselho tem seu regimento, né? E é importante pensar que, como eu mencionei, as resoluções do Conselho, como elas têm tanto um caráter de diretrizes gerais da política, mas também um caráter de detalhamento de programas e ações, é importante destacar como que essas resoluções elas funcionam como um manual de trabalho para a equipe técnica da Urbel, né? Cada um tem seu caderninho, dependendo do programa que atua, que opera, e em alguns programas ele chega mesmo a detalhamento fino das ações. Pode acontecer também deliberações específicas com aprovação nas reuniões, como, por exemplo, aprovação de orçamento, prestação de contas ou alguma questão que não vira resolução, mas que são aprovadas dentro das plenárias do Conselho. E aí é um pouco esse exemplo, assim, tanto para dizer de como essa produção tem sido organizada e dar uma ideia dessa variedade de assuntos que passam pelo Conselho, pensando muito nessa questão, tanto das diretrizes quanto do detalhamento fino de alguns programas. Então, por exemplo, as resoluções 2 e 52 são as resoluções bem de diretrizes da política municipal de habitação. A 2 lá no início, porque a resolução é o regimento do Conselho, então ela é a primeira resolução mais diretiva, né, do Conselho, a 52 de agora, que foi aprovada no fim do ano passado, mas a gente tem tanto essas resoluções de caráter bem geral, como resoluções de detalhamento de programa, por exemplo, as duas resoluções 4, a 4 e a 4A, uma que regulamenta o programa autogestão, outra que regulamenta o programa de remoção e reassentamento, assim como tem resoluções que tratam de procedimentos mais operacionais, ali tem errado, 19, 20 e 22, que detalha critérios e procedimentos para interveniência, que é a transferência de propriedade de unidades da política de habitação, plano de quitação, e também tem um conjunto de resoluções em que o Conselho trata do seu funcionamento. A criação das câmaras é feita por resolução, a indicação dos membros é feita por resolução. Então, é esse conjunto que totaliza hoje um total de 57 resoluções que o Conselho emitiu desde a sua criação. Aqui é só para dar um informativo, era um pedido antigo dos conselheiros, que o Conselho tivesse um jornalzinho, né, um meio de comunicação. Então, do ano passado para cá tem esse informativo do Conselho, se não me engano são 4 edições, que geralmente vem nesse formato de quais são as questões em pauta, o que o Conselho tem se debruçado, o que ele tem deliberado, e no verso geralmente tem uma fala dos conselheiros com relação ao sistema de debate. E esse informativo de acontecer ou de questões importantes. Bom, aí eu chego no segundo momento da apresentação, né? Se o Conselho tem esse caráter da diretriz da política de habitação, diretriz dos programas e definição da implementação dos programas, as duas resoluções mais normativas aí da política de habitação já traziam no seu texto a necessidade e a preocupação de que ocorressem processos democráticos, não só na formulação, mas também na implementação e acompanhamento da execução da política de habitação. Na 2, né, e na 52. E aí eu vou passar um pouco com relação aos mecanismos de participação nas ações concretas da política de habitação hoje. Eu acho que esse desenho, vocês viram, né? Acho que a Júnia trouxe. Todo mundo agora vai trazer esse desenho. Assim. Ele é o formato da política de habitação a partir da Resolução 52, né? Pensando em 3 principais linhas programáticas e os seus programas ali acoplados, né? Então, quando a gente fala de provisão habitacional,
a gente está falando da questão do déficit quantitativo. Quando a gente fala de intervenção em assentamentos de interesse social, a gente está falando das melhorias de urbanização em condição de vilas e favelas, assentamentos precários. E o programa que agora aparece como programa, ele era uma ação muito pontual, que é o Programa de Assistência e Assessoria Técnica. Então, pensando do ponto de vista da provisão e das intervenções de interesse social, eu vou passar primeiro um pouco de como que a participação está instituída durante a execução desses programas. Então, no que diz respeito às ações, os programas de assentamentos, né, em assentamentos de interesse social, a gente está falando principalmente da elaboração dos PGEs, dos PRUs, das intervenções estruturantes, como Vila Viva, ou mesmo das obras pontuais ou intervenções, né, de outros tipos em vilas e favelas. Para essas intervenções, o mecanismo principal de participação e acompanhamento institucionalizado são os grupos de referência. A Urbel atua com a criação, manutenção, fomento, incentivo a grupo de referência acoplado a cada intervenção dessas que a gente realiza, né? São grupos formados por voluntários, moradores da região de abrangência do empreendimento, que recebem todo um conjunto de informação e de instrumentos para conseguir acompanhar aquela intervenção durante toda a sua execução. No programa estrutural em áreas de risco, né, também dentro da linha programática de assentamentos de interesse, o PA ele atua com os núcleos de defesa civil, que são os NUDECs, e os NACs, que são núcleos de alerta de chuva. O NUDEC mais voltado para as áreas de risco geológico e o NAC mais voltado para as áreas de risco de inundação. E que recebem também, que da mesma forma são constituídos por voluntários, moradores da região, e recebem todo um processo de capacitação e informação, né? E o NAC, o NUDEC, ele tem uma questão importante, que é a proximidade, e desde que recebam essa capacitação e recebam as informações, são agentes importantíssimos na ajuda e apoio às comunidades locais no caso de ocorrência de risco ou de chuva, né? Então, a gente tem, com relação aos NACs e NUDECs, a gente tem 45 NACs funcionando, envolvendo 537 voluntários, 52 NUDECs com 464 voluntários participantes. Além da constituição desses grupos, para garantir o acompanhamento constante dessas intervenções, a gente desenvolve as ações de identificação, fortalecimento, articulação com a rede de participação já existente nas áreas de intervenção. A gente entende que é impossível entrar em qualquer área para fazer um plano ou para fazer uma intervenção sem passar por esse processo de identificação, reconhecimento e combinados com as lideranças e associações já existentes no local. Eu coloquei de forma bem rápida, até para respeitar o tempo da apresentação, mas lembrando que o acompanhamento das instâncias de participação, ele é uma faceta do trabalho social de acompanhamento das intervenções. Toda a parte de acompanhamento de famílias, fluxo de informação, negociação, atendimento, são discutidos também com a equipe técnica da Urbel, né, que tem uma equipe social hoje grande, que dá conta de atender essa gama de produtos, e ali eu estou destacando exclusivamente aqueles que dizem respeito à implementação do processo de participação nessas intervenções. Aí que a gente gosta sempre de visualizar, né? Aí tem 2 grupos de referência, o grupo de referência recém-criado da obra do PACNAD, uma obra inclusive da SUDECAP, que nesses casos de intervenção estruturante, independente do órgão executor, a Urbel é responsável por essa parte de garantir a participação e fazer o trabalho social. É um grupo de referência que tinha sido recentemente criado, ao momento deles, inclusive, conhecerem em campo os detalhes da intervenção com a equipe de engenharia. E aqui é a nossa reunião mensal do grupo de referência do Vila Viva Santa Lúcia, que está até atrás. Aqui 2 momentos de capacitação dos NAC no DEXON, né? Um momento de capacitação lá no Corpo de Bombeiro, e um outro aqui bem de identificação de riscos construtivos para ajudar a identificar graus de risco, como eu mencionei, nesse papel de, além de ser parte da gestão do programa de risco, poder também atuar nessa ação, mas apoiar na ação mais urgente no caso de uma ocorrência. Aí, com relação à provisão habitacional,
Desde a implementação da política pública, a provisão tem sido trabalhada com a priorização de atendimento para a demanda coletivamente organizada, né? Por meio do movimento organizado de luta por moradia, os núcleos de moradia, né? E a gente tem desde então um processo de cadastramento desses núcleos junto ao URBEL, né? A gente tem hoje 103 núcleos cadastrados e ativos junto ao URBEL, e resgatando um pouco desse histórico da participação na provisão, lembrar do OPH, né, o Orçamento Participativo da Habitação, que eu acredito que, de maneira geral, as pessoas tenham conhecimento do que é, mas, de forma geral, o OP discutia o recurso destinado à produção de moradia e a discussão era feita com os núcleos que tinham a prerrogativa de indicar os seus membros, a partir de critérios definidos pelo próprio núcleo, para o acesso às unidades habitacionais. Com o programa Minha Casa Minha Vida, a gente teve muita dificuldade de garantir a continuidade do processo através dos núcleos, e uma das alternativas que a gente conseguiu foi, como Minha Casa Minha Vida é organizado, né, por sorteio, em função de número de pontos que cada família alcançava, uma resolução do Conselho, que apareceu naquela lista que eu mencionei, definiu entre os critérios municipais, critérios vinculados à participação dos núcleos das famílias no OPH e conquistas já alcançadas no OPH. E aí, nessa época, através do Minha Casa Minha Vida, a gente também conseguiu garantir que os núcleos saíssem na frente na distribuição das unidades. E a gente tem discutido, junto ao Conselho, a possibilidade de retomada do que existe hoje de passivo do OPH com novas modalidades da política de habitação. Até recentemente teve uma discussão, né? A gente está implementando o programa de locação social, e uma das tentativas nossas da URBEL é garantir o atendimento prioritário de famílias que vêm desse compromisso firmado através do OPH. E aí o programa Autogestão, né, que imagino que vai ser tratado aqui ainda com as outras pessoas da mesa, né, ele é estabelecido lá pela Resolução 4, o João mencionou esse processo de constituição, né, que é o processo de produção de moradia por grupos organizados responsáveis pelo planejamento e execução das unidades habitacionais, inclusive a administração financeira de todas as etapas. O Autogestão, ele produziu 7 conjuntos, cerca de 759 unidades habitacionais. Como ponto positivo, a gente não tem a menor sombra de dúvida, tanto de quanto a experiência foi inovadora naquele momento de implantação da política de habitação, e a contribuição é importante tanto para o fortalecimento social quanto na sustentabilidade dos conjuntos. E, com relação aos pontos negativos, a gente menciona algumas dificuldades da gestão administrativa,